De volta com o nosso Você Bonita para um tema importantíssimo. A gente vai falar no aumento, então, dos infartos em pessoas jovens com menos de 40 anos, que é algo extremamente, não só preocupante, mas a gente tem que entender um pouquinho por que o número aumentou, né? O que está acontecendo, então, ligado à questão dos hábitos de vida e até depois, né, vivendo uma questão de Covid, se está associado a tudo isso. Convidamos mais uma vez o cardiologista, doutor Antônio Gataz, bem-vindo. Obrigado, tudo bom, Carol? doutor? Sempre um prazer tê-lo aqui. E a gente preparou um VT de abertura até para o público entender um pouquinho dos números, né? Claro. E do aumento, então, do infarto em pessoas jovens. Olha lá. No Brasil, são registrados por ano cerca de 350 mil casos de infarto agudo do miocárdio. Desse total, 30% são fatais. Uma projeção da Organização Mundial da Saúde estima que em 2024 o Brasil deve estar no primeiro lugar da lista global de óbitos provocados por questões relacionadas ao sistema cardiovascular. O que chama a atenção é que a incidência entre o público mais jovem vem aumentando consideravelmente. A situação se agrava, pois poucas pessoas sabem reconhecer os sintomas de um infarto. Pesquisas indicam que entre 2010 e 2019 houve um aumento de cerca de 59% nas internações de pessoas de até 39 anos por infarto e 9% nas mortes. Nos Estados Unidos, um estudo revelou que na última década a proporção de pessoas com menos de 40 anos que sofreram um ataque cardíaco aumentou 2% ao ano. Por isso, o cuidado com a saúde do coração deve ser preventiva e, a qualquer sinal, procure orientação médica. Tá aí. Doutor, hoje trouxe até um monte de coisa e já me disse que tem várias questões que ele quer abordar aqui no programa, então o espaço é todo seu, Obrigado, doutor, para você diferenciar algumas coisas para o público. Quando você estava falando, fazendo a abertura, uma palavra que talvez faltou é a preocupação pelo seguinte: muitas vezes esses infartos são fulminantes. Puxa. Então, o que é fulminante? Já me perguntaram. É que mata, é fatal, que mata. tá? Então, o infarto fatal é mais comum em jovens, né? E aí a gente ia começar a conversar de infarto e eu me lembro quando eu era mais novinho, falar, seu pai já infartou? Eu falei, não, meu pai é vivo, porque eu não fazia ideia do que era um infarto. Então acho que assim, a gente tem uma circulação de sangue pelo corpo todo, né? E o sangue vai levar oxigênio para os órgãos, tecidos, para as células. E se por acaso alguma artéria que está levando o sangue tiver com uma obstrução, ela vai chegar pouco sangue e isso chama-se isquemia. Então, se eu tenho uma artéria que ela está com alguma obstrução, ela está gerando uma isquemia. Tá. Mas quando a artéria fecha 100%, é o infarto. Então, esse é um ponto principal. Toninho então, voltando aqui, bem, Toninho, ó, aqui é uma artéria com um grau de entupimento bem grave, porque naturalmente a gente tem artéria assim, ó. As paredes estão limpinhas, você nasce com a artéria limpinha. Mas quando ela está passando pouco sangue pela artéria, porque essa placa, que o pessoal acha que é de gordura basicamente, mas é aterosclerose, se demonstra por placas de gordura. Mas não é por causa da gordura que ela se forma. Tá. Né? E aí quando essa placa fecha 100%, tá vendo esse vermelhinho no meio? É um coágulo, Carol. Que o ácido acetil salicílico previne a formação desse coágulo. Tá? Então, quando eu tenho esse infarto, pode ser um infarto cerebral, que a gente chama de AVC isquêmico. Pode ser infarto do miocárdio, que é o que a gente está falando na matéria. Que é o que teve o aumento, então, do número. Mas por quê? Porque as pessoas estão fazendo alguma coisa de errado. Porque aquela coisa assim, você vai escutar, né? Talvez já escutou, ele não tinha nada e infartou. Não existe a pessoa que não tinha nada e infartou. Sempre tem algum motivo, né? Mas, às vezes, não aparente. Então, por exemplo, a pessoa não nota que ganhou um pouco de peso, ou até não ganhou, a pessoa não nota, enfim. E acaba sendo uma surpresa, até pensando na questão da idade,
porque teoricamente a gente acredita que nesse momento da vida, mais jovens, a gente tem um metabolismo que possa, né, favorecer, que possa nos ajudar. Vou lá e já volto e você já fala sobre isso. Por que então isso tem duas coisinhas acontecido? só para deixar. A gente tem o motivo clássico e a gente está falando do jovem. E por que no jovem é diferente? Então a gente já... É isso. Vamos lá, doutor, é contigo. Por que então isso está acontecendo com os jovens? Primeiro assim, porque se infarta, então, de modo geral, de 18 a 90 anos, por que a pessoa infarta? A causa número 1 é o colesterol. E o ponto do colesterol, que é uma briga que eu tô tendo com um monte de paciente jovem, que a pessoa não entende que o colesterol tem que ser tratado jovem, porque o entupimento vai se formar ao longo da vida. Então eu não vou esperar ter um entupimento para começar a tentar reverter. Perfeito, entendi. E infelizmente o jovem que é atleta, que faz atividade física, que alimenta bem, não entende que o colesterol não é culpa dele. Ele não se conforma, né, com essa situação. Entendi. Então ele quer usar uma alternativa, uma coisa natural, e o colesterol é a causa número 1 para todos. Já no jovem, ele ainda é importante, mas a gente tem o problema da hipertensão, tá? Que não é tão comum hipertensão nos jovens, mas a hipertensão, quando ela é importante, ela vem assintomática. Então, se uma pessoa tiver uma pressão baixa, ela sente uma moleza, uma tontura, um desmaio e tal. E a pressão alta não dá nenhum aviso, né? Então, assim, agora, abaixo dos 40 anos, se você pegar 90% dos infartados, você vai identificar o cigarro. 90% dos infartados, você vai identificar o tabaco. E aí, o que está acontecendo nos últimos 10 anos? A gente está tendo essa moda dos cigarros eletrônicos. Que é péssima. Que é péssima. Eu tive num congresso agora recente em Campos, a doutora Jaqueline Issa tem um ambulatório lá do Encore, tem um consultório dela também. Ela trabalha há 30 anos com o tabagismo. E o que acontece? Que o pessoal que está usando esses cigarros eletrônicos, para você conseguir fazer ela perder o vício, às vezes você orienta para ela fumar cigarro, porque a quantidade de nicotina que você tem nesses cigarros eletrônicos, às vezes é 6 vezes mais que o cigarro. Nossa Senhora. E a pessoa não nota, porque assim, se você pegar e fumar 20 cigarros, 30 cigarros, a pessoa sabe. Aqueles cigarros eletrônicos são 1000 tragadas. Então assim, você não tem noção quantas tragadas deu no dia. É verdade. E você não sabe quanto de nicotina você consumiu naquele dia. Entendi. Então a nicotina é a nicotina que vai fazer a artéria facilitar a entrada da gordurinha na parede da artéria, que vai dar aterosclerose. Então o cigarro faz diretamente isso, porque a gente fala aqui muito. Cigarro faz mal, cigarro então ele acaba promovendo facilitando. facilitando. A gente tem um vídeo, antes da gente mostrar o vídeo, eu só queria mostrar, só falar uma coisinha. No vídeo a gente vai ver que a parede da artéria sofre uma facilitação para a gordura entrar na artéria. Entendi. E essa facilitação muitas vezes é o cigarro, é o estresse, as drogas, e a gente não pode esquecer do que está acontecendo nos jovens nos últimos 10 anos, que eles usam anabolizante, hoje está na moda da testosterona. Todo mundo está usando testosterona, é homem, é mulher, e não está entendendo que a testosterona vai fazer o HDL cair, que é o HDL, eu brinco que é o H de honesto, que é o bom colesterol, e fazer o LDL subir, que é o L de ladrão. Então você pega pacientes usando 3 meses de testosterona, você vê um HDL que era 50 cair para 20. Meu Deus. E o HDL é quem vai evitar que aquela placa se forme. Porque ele tenta pega tirar a gordurinha ruim e leva para o fígado eliminar. Então, se quiser mostrar o vídeo, vamos a gente vai vídeo, comentando então. sobre ele. Glaucia disse que está no ponto, olha lá. Então, aqui a gente está fazendo uma viagem dentro das artérias, né? E o que acontece? Aquilo que a gente está vendo, os disquinhos vermelhos, são as hemácias que transportam oxigênio, a bolinha amarela seria a representação do colesterol. A gente tem que ter colesterol, porque ele também serve para outras coisas. O LDL, eu brinquei, né, que é o L de ladrão, que ele tem mais tendência de entupir as artérias, e o HDL, que é o H de honesto, que ele vai tentar remover a gordura ruim e levar para o fígado eliminar. Agora, o que a gente vê? Se você tem, de repente, essa situação, um estresse agudo, uso de muita nicotina, uma pressão arterial mal controlada, você vai facilitar que as partículas do LDL e colesterol entrem na parede da artéria.
e começa a formar aterosclerose. Entendi. Se você olhar no vídeo uma coisa interessante, não é só nesse ponto. A doença é em todas as artérias, é no cérebro, é nos rins, é nas pernas, são nas coronárias. É sistêmico. Entendeu? Então é sistêmico. E essa doença tem uma coisa curiosa, que a gente vai falar do jovem, justamente o seguinte, às vezes você vê um indivíduo mais idoso, ele tem um entupimento crônico, lento. E esse entupimento, que talvez um coágulo de plaqueta fecharia e daria um infarto, às vezes leva anos, porque ele é um entupimento estável. Tá. O que acontece com o jovem? Ele vai lá, uma coisa que eu não falei, é a cocaína, que é uma coisa dos jovens, faz uso da droga, instabiliza uma plaquinha que tinha, e aí tem uma reação de fechar agudamente. Então, Entendi. aquele jovem tem um infarto agudo do miocárdio, se foi a artéria coronária que entupiu, ou ele pode ter um AVC isquêmico, se foi a artéria do cérebro que entupiu, como mostra ali no vídeo. Gente, não é brincadeira. Eu vou colocar já a perguntinha do público e depois eu tenho uma também. Olha lá na tela que escreveu pra gente. Patrícia, um beijo, obrigada. Eletro do coração é o mais eficaz ou tem outro tipo de exame também? A pergunta é a seguinte, se o eletrocardiograma, a Pode Patrícia ser perguntou eficiente. se ele é eficiente. Não, não é. O eletrocardiograma talvez seja a primeira ferramenta a se usar durante o infarto agudo do miocárdio. Então a gente precisa saber o seguinte, o eletro de repouso, que é o que a gente faz numa clínica normal, numa consulta de rotina, ele é que nem você levar o seu carro no mecânico e o motor está a 1000 giros. Então não tem muito o que falar. Tá. Quando você faz o teste ergométrico, você aumenta a precisão dessa informação. Que nem quando o mecânico vai lá e acelera, o carro aumenta o giro do Entendi. motor e aí se tem um barulhinho para fazer, ele avisa. Mesmo assim, o eletrocardiograma, ele come bola em 30% das pessoas entupidas mesmo. Tá. Então, o teste ergométrico de esforço pode deixar passar um caso ou outro. Mas eu acho que queria só reforçar que o objetivo do programa é a gente falar dos fatores de risco. Que a gente tem que valorizar os fatores de risco, que a gente conversou outro dia sobre os fatores modificáveis. O colesterol não é modificável. É uma genética, que nem a cor dos olhos, tá? E tem uma coisa que eu estudo isso há mais de 20 anos e agora, nos últimos anos, está aparecendo alguns trabalhos mostrando e demonstrando o quê? Tem um tipo de LDL colesterol diferente, que ele é talvez pior e que a gente não tem medicamento para tratá-lo. Nossa. O irmão do LDL, se chama lipoproteína A, letra minúscula. Esse LPA, ele aumenta muito o risco em jovens. Então, assim, recentemente eu li um trabalho mostrando os infartos em jovens com menos de 40 anos, até tem uma descrição de caso, assim, um camarada totalmente saudável. E eu tenho agora um rapaz que deve estar há 2 meses, 42 anos, que o irmão tem a lipoproteína A elevada, a mãe tem a lipoproteína A elevada, e ele teve um mal-estar, que foi o que se comentou na reportagem, na matéria, que ele comeu alguma coisa suspeita. E uma dor na boca do estômago, ficou 42 anos, não é fumante, não tinha colesterol altíssimo, não é diabético, não é hipertenso, tem um barrigão. Ok, mas só um barrigão com 42 anos de idade, ele infartou. Por E quê? a dor era uma dor... Na boca do estômago. Tanto que foi tratado com Buscopan, com medicamento para dor de estômago, Carol. E no fundo, eu acho que eu falei para ele, eu também comeria a bola. Que ele tinha comido num restaurante, croquete, coisa assim que você fala, não... Doutor, mas te contei minha história da apendicite, doutor. Assim, as pessoas... Eu tinha comido polvo, não sei o que lá. Aí, não, Carol, esse negócio é de comer um negócio, e eu com a dor, e eu com a dor, eu com a dor. Cheguei no hospital e falei, pelo amor de Deus, Alguém vê faça se o não é exame, infarto. Eu pedi para descartar um Mas infarto. essas coisas são muito... E era apendicite, enfim, mas eu pedi pra descartar. A outra questão, nos últimos 20 anos a gente descobriu uma substância chamada proteína C reativa. Sim. Que o pessoal lê aquilo lá e enche as paciências da gente falando, doutor, está dizendo que eu vou ter um infarto. Não, aquilo não é nada, aquilo sozinho não vai dar infarto em ninguém. Agora, se você tem um colesterol altíssimo, você vai tomar remédio. Se tem um colesterol baixíssimo, você não vai tomar remédio. Se tem um colesterol em cima do muro, mais a proteína C reativa alterada, aí a gente te dá remédio. É uma soma. Isso, ele sozinho não vai infartar ninguém, mas ele facilita a entrada na parede da artéria da placa. Ele é uma substância inflamatória na artéria. Por isso que no Covid tem que fazer... É que a proteína C reativa que você dosa no Covid diz que teu corpo está super inflamado. Entendi. Né? Então, assim, agora vamos lá.
essa história da lipoproteína A é nova, a proteína C reativa deve ter uns 20 anos que a gente está dosando e analisando. Mas o cigarro, o colesterol que vem com a pessoa há muito tempo tem que parar. Eu encontro toda hora gente que quer insistir de fazer tratamento natural para o colesterol. Infelizmente não funciona. E se a pessoa continuar ingerindo muita gordura, ou aquela que não ingere praticamente nada de gordura, se ela tiver a genética, não adianta. Eu tenho pacientes que nem eu já contei, desde de 4 anos de idade, 5 anos de idade, que tem colesterol altíssimo. Tem uma moça que apareceu no consultório aos 42 anos, que ela tinha 380 de LDL colesterol, e ela já tem placa na carótida. Por quê? Porque ela tem 42 anos de exposição ao colesterol alto. Então, se ela não se tratasse, ela poderia sofrer um evento agudo. E o pior que o evento agudo no jovem... 1 minuto, doutor. Pode falar. Ele ocorre na artéria mais importante do coração, que a gente tem a artéria coronária para o lado direito e a artéria coronária para o lado esquerdo. A do lado esquerdo é que vai fazer com que o sangue chegue no corpo todo. Quando ela entope na nascente e pode dar um infarto fulminante. E aí é o problema, né? Que é mais difícil. Claro que o Dr. Antônio Gataz volta ao Você Bonita sempre com informações importantes. Compartilhem o vídeo. Ele que é cardiologista, vou deixar o telefone da clínica 5051-1293, 5051-1293 nas redes sociais, @doutorabreviado-Gataz. É esse? Que não está aqui. Ou tem o Antônio? É o www.doutorgataz.com.br. O site doutorgataz.com.br para quem quiser saber mais informações. Bastante. Obrigado sempre, Obrigado doutor, você, pela sinceridade sempre.